E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Teria como explicar o que é um FDIC? Claro. Nós hoje, nas carteiras da Capitânia, nós temos alocação em 40 diferentes FDICs. E aí, se você somar essas alocações, dá uns 2 bi mais ou menos, tá? É um investimento que a gente gosta muito. O FDIC, ele é um fundo de investimento, um veículo de investimento, que ele é preenchido normalmente por uma carteira de crédito ou recebíveis. Então você pode ter o FDIC de crédito pessoal, você tem uma carteira de crédito pessoal lá dentro, o de consignados públicos, que são os empréstimos a funcionários públicos federais normalmente, aposentado chama-se consignado INSS, os recebíveis de cartão de crédito, empréstimos a pequenas e médias empresas. Então, cada FDIC, normalmente, ele vai ter como se fosse uma especialidade, tá? Ele não mistura essas categorias de crédito. Então, assim, então, tem os FDICs de cartões, tem os de consignado, tem os de CDC veículos, que são os financiamentos de aquisição de veículos. E lá naqueles 40 que a gente tem de diferentes alocações na Capitânia, a gente deve ter umas 20 e poucas subcategorias. Que aí, às vezes, a gente tem mais de um FDIC da mesma categoria. Tá? E aí, assim, o que é o interessante do FDIC? Normalmente, ele é fatiado numa classe mais protegida, chama-se cota sênior, que tem um rendimento fixo lá, com CDI mais 4,5, por exemplo, tá? Que é a média da nossa carteira hoje. E você, embaixo dessa cota, você tem uma classe que chama-se subordinada ou júnior, que é como se fosse um amortecedor para perdas ou inadimplências desta carteira. Só que a matemática é feita para tanto pagar lá os 4,5 da minha cota, quanto sobrar dinheiro para o dono da júnior, que corre mais risco, tem mais emoção, mas também vai buscar mais retorno, tá? Então, assim, é uma simbiose, tipo, um ajuda o outro, tá? Então, vamos viabilizar, o FDIC vai ter 200 milhões, eu boto 100 milhões em cima, você tem 100 milhões de júniores, um anda com o outro, tá? E o que é o curioso dos FDICs? É que todo mês alguém coloca no ar um FDIC novo, um tipo de direito de crédito novo. Tem um que é de consórcios, agora super bem feitinho. Tem um de crédito de recarga de celular. É quase como se fosse... Esse eu nunca tinha ouvido falar, de crédito de recarga de celular. Então, assim, eu acho que tem umas 50 categorias, tá? Esse mercado de FDICs, ele é grandinho, tem mais de 100 bi. E todo ano... Eu adoro quando fala assim, é grandinho, 100 bi. É pouca coisa. E aí a gente fica, obviamente, o ano inteiro atrás de coisas novas ou até mesmo de FDICs que sejam iguaizinhos aos que a gente já tem, tá? Uhum. E esse pega aquelas cotas sênior e são preenchimento de parte dos nossos fundos. E é uma classe que a gente investe há mais de 15 anos, uma classe sólida. Enfim, os poucos problemas que eu vi não tiveram relação com a própria carteira de crédito, é mais um pouquinho de comportamento dos agentes envolvidos, mas a gente teve 0 de perdas durante 15 anos, é uma classe sensacional para a gente. E tende a aumentar, porque ele é de alguma forma um substituto para crédito de médio e longo prazo de bancos. Imagina um negócio que tem 100 bi, daqui a pouco tem 200, então a massa de fundos dedicada a financiar 1.000 subclasses de crédito por aí. E, enfim, então a gente, se você pegar a carteira provavelmente de qualquer fundo nosso, você vai achar lá uns 10, 20 FDICs, cada um lá com 0,5% do PL, 1% do PL. Eu trato essas cotas como se fosse um ativo normal. Entendi. Então leva entre 0,5% e 1% do patrimônio líquido do fundo ali investido. Isso. E aí essas cotas rendem, quando você vai alocar o seu dinheiro,
FDIC mais bonitinho rende 1,5, 2 ao ano acima do CDI ao ano. E os mais sofisticadinhos em torno de 6 ao ano. Então tem para todos os gostos, tá? Pegando mais sofisticado então, com esse CDI que nesse momento que a gente grava tá em 20 ao 13,65, ano. tá dando 20% ao ano. Isso. E É aí, muito. sim, com esse CDI a 13, 14% ao ano, você praticamente está rodando a 19, 20% ao ano. Mas a gente fica tomando cuidado para ver se o recheio do FDIC aguenta, né? Porque também, será que a inadimplência vai aumentar ou Por não? causa dos juros mais altos. Aqui taxa, tá entrando os direitos de crédito ali dentro do FDIC, enfim, a gente fica o dia inteiro monitorando isso e procurando novas oportunidades. Dando um exemplo para ver se fica concreto para as pessoas. E se você me corrige se eu estiver errado, por favor, Arturo. Mas até pegando a temática do consórcio que você citou. Então tem um pessoal vendo o podcast Os Sócios aqui agora. Vou chutar que são 1.000 pessoas, botar um número redondo nesse momento aqui no YouTube. E aí todo mundo quer comprar uma casa. Então ao invés de cada um pagar a sua casa, a gente pode fazer o seguinte. Todo mundo paga 1.000 prestações para a gente comprar uma casa por mês. Ou paga até mais de uma prestação para a gente comprar duas. Aí faz uma no sorteio e outra para quem der o lance mais alto. Isso tem um custo administrativo, que é como o pessoal que faz o consórcio vai ser remunerado. Tem que ter um seguro, porque pessoas vão falecer ao longo do período. Vai ter cara ficando inadimplente. Então, com isso você construi um consórcio, com todo mundo concordando em mensalmente pagar um certo valor. Então veja que há um fluxo de recebíveis aí. Você pode pegar esse fluxo e transformar em um FDIC, e aí a tua gestora compraria para ter direito a esse fluxo. Seria isso? De maneira resumida? Sim, mas deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe que acho que vai tangibilizar. Imagina 1 milhão de pessoas que tenham cotas de consórcio no Brasil, tá? Elas estão ali pagando no dia a dia suas cotas, e até se ela aumentar o pagamento, ela é sorteada antes e tal. Mas muitas pessoas que estão pagando consórcio há bastante tempo querem falar, olha, eu vou desistir dessa cota, porque por algum motivo eu preciso desse dinheiro de volta. Uhum. E aí ela chegaria neste FDIC e fala, olha, eu já paguei 5 anos, mas falta 5. E o FDIC fala, tudo bem, eu vou comprar essa cota do consórcio com um desconto. E ele modela e compra, e aí é quase como se o FDIC virasse o participante no consórcio. Entendi. E Ele dá liquidez pro cara comprando por um preço mais baixo para ter acesso a esse ativo que vai ter um valor bom para ele. Então tem uns 2, 3 FDICs que atuam nesse, que é um nicho bem focado, assim, né? Uhum. Cada FDIC tem de 50 a 200 milhões, não é algo assim enorme, mas O é patrimônio de interessante. vocês sob gestão hoje é pequeno, né? Esse exemplo. Porque assim, cada vez que eu faço uma alocação, hoje em dia, são dos 50 milhões a 200. Então, eu tô olhando alguma coisa, tem que ser no mínimo 50, para pagar o nosso tempo, enfim, para ir atrás, porque senão fica muito pequenininho em relação ao que a gente gere.